Oi, gente! Ó, rostinho lavado, sem nenhuma maquiagem, pronta pra gente aprender a fazer automaquiagem. Você sabe se maquiar? Então se prepara porque hoje você vai aprender e vai aprender com alguém que é muito fera, tá? Enquanto a turma vai chegando, eu vou passar um hidratante no meu rosto, porque eu acabei de tirar minha maquiagem. Dá dó, né, de tirar. Porque eu chego da TV com aquela maquiagem linda, super caprichada, bem elaborada. E aí, eu tirei. As pessoas perguntam muito assim, Cláudia, como é que você remove sua maquiagem? Na verdade, agora eu removi só lavando mesmo. Eu usei um sabonete facial para tirar minha maquiagem, mas normalmente eu tiro a minha maquiagem em 3 etapas. Então eu passo primeiro o demaquilante, ou o demaquilante ou lencinho de tirar maquiagem. Depois eu lavo com sabonete e lavo bem mesmo. Eu tenho aquelas esponjinhas elétricas, então eu ainda passo elas junto com sabonete para limpar bem, para tirar todo o resquício de maquiagem. E depois eu passo um tônico. E aí depois é que eu passo o meu hidratante para dormir. Então, eu fiz isso aqui agora, tirei a maquiagem. Quem vai dividir essa live comigo é o Anderson Bueno, queridíssimo, que já tá aqui. É uma pessoa extremamente talentosa e eu tô super feliz e topado dividir essa live comigo. Então, se você tá aí, fica... Ó o Anderson chegando. Se você quer chamar alguém, Eu tô sem chame. maquiagem Ah, tirou a também. maquiagem e colocou óculos escuros, cara de pau. Olha, Olha eu isso! tô de cara lavada também, passei creme assim, eu tô toda brilhante, ó que beleza. Você é dessas que não consegue sair de casa sem maquiagem, Cláudia? Não, eu saio de casa sem maquiagem. No final de semana eu não uso maquiagem, eu sou Não super usa. tranquila em relação a isso. Mas, Ah, Anderson, eu sou meio neurótico, eu tenho muita olheira, tá vendo? E aí o corretivo para mim é vida, é sempre. olha, é Muito porque louco. você tá acostumadíssimo, porque pra mim você fica bonito com ou sem maquiagem. É bonito do mesmo jeito, né, gente? Tá bom, eu vou fazer outra pauta de maquiagem. É bonito de todo jeito. Nada disso, é assim, verdade mesmo. Agora, eu não uso maquiagem no final de semana praticamente nunca, né? A não ser assim, vou sair para jantar ou vou almoçar. Aí eu passo um corretivozinho, um pouquinho de blush e rímel. Mas porque eu uso muita maquiagem durante a semana. Então, chega no final de semana, eu Tem gosto de muito dar aquele tempo descanso maquiagem. para a pele, sabe? Eu É. acho que é Não, é importante. importante mesmo. Não, e as proporções são muito diferentes, né? Uma maquiagem masculina com uma maquiagem feminina, a maquiagem feminina tem muito mais elementos e muito mais produtos do que para nós, né? Então acaba que precisa mesmo de um descanso. Você está corretíssima. Mas que é Eu já bonito, passei um hidratante também. Eu vi que você já deu uma antecipada aí, passou hidratante. Eu também já preparei minha pele. Então. Agora, depois que eu venho da TV, que eu tô toda maquiada, tirar, eu dou morro de dó. Na hora que eu tenho que entrar no chuveiro, você fala, ai, que peninha. Mas agora a gente Eu vai só quero aprender a fazer automaquiagem. Exato. Vamos lá. Bom, isso que você fez é importantíssimo. Você preparar a pele é muito importante, porque uma pele bem cuidada, ela tem muito melhor durabilidade da maquiagem do que uma pele que esteja suja, né? Com Uhum. oleosidade e tudo mais. Então, lavar, usar sabonete, um tônico ou um adstringente é fundamental. Uma coisa que eu nunca recomendo é você passar filtro solar por baixo da maquiagem. A não ser que seja um filtro específico, manipulado para que você, porque você está num tratamento específico de pele, aí é importante. Mas toda maquiagem hoje ela é fabricada com filtro solar, então ela acaba sendo uma proteção para a pele. Então, às vezes você nem precisa usar o Uhum. filtro necessariamente, né? Tá. Então, usar o hidratante é o que você aconselha. A gente tem muita É, oferta hoje no mercado de primer, né? É, Faz muita diferença quando a gente usa um primer. na verdade, a função do primer, ele vai não só aumentar a durabilidade da maquiagem, mas ele vai também minimizar o poro, ou seja, o nosso poro está dilatado, né? Que você lavou a pele e tal. Quando você usa o primer, ele faz isso com o poro. Então, ele contrai o poro e faz com que tenha menos oleosidade, melhor fixação.
E dependendo a marca, né, conforme o conceito, a função dele, ele também vai diminuir linhas de expressão, vai tratar a sua pele, então às vezes vai clarear, vai reduzir as linhas. Aí cada marca tem a sua composição, seu efeito especial, né? Então ele ajuda sim. O que eu não gosto é de usar prime no rosto inteiro. Quando eu vou usar um prime, eu sempre uso zona T, né, que é testa, nariz e queixo. Porque essa é a área que a gente mais tem oleosidade na pele. Aí é legal. Então ele vai controlar melhor ali, né? Perfeito. Olha, eu separei as minhas coisas aqui, mas eu tô vendo aqui que eu já deixei, porque eu resolvi sair do quarto, trouxe tudo aqui para a sala, porque aí eu consigo ter um espaço melhor. E eu tô pensando que eu esqueci meu Beauty Blender lá, talvez você vá precisar, e eu vou depois lá pegar. Se não precisar, eu uso aqui. Acho que não. Separei. Ah, então tá bom. Então, se faltar alguma coisa, eu falo na hora, dou uma corridinha lá, tá bom? Não tem problema. Bom, então a gente preparou a pele, a gente vai começar pela base. Muita gente pergunta para mim, assim, não deve começar pelo corretivo? Eu poderia começar pelo corretivo, mas se a gente está falando de uma maquiagem rápida, prática para o dia a dia, o corretivo ele é um produto muito pesado. Então, olheira, mancha. Eu, por exemplo, eu tenho mancha no rosto por conta da luz de camarim. Então, só esse lado aqui eu tenho uma mancha grande aqui. Então, se eu vou querer corrigir tudo, eu vou passar corretivo em tudo, ainda vou com a base por cima disso, eu vou ter um excesso desnecessário de produto. Então, eu gosto de começar pela base. Eu uso muito, acho que eu coloquei. Deixei separado e perdi. Tá aqui. Eu gosto muito de base compacta. São essas bases assim, ó, você vê que eu uso bastante, né? Tô até com um buraquinho. Essa é minha mesmo, eu não deixo na maleta, eu carrego na minha bolsa. Porque ela é uma base corretiva e pó. Então, ela é bem prática para o dia a dia, assim, para mim, uma maquiagem masculina. Tá, eu vou claro usar que é uma um base produto líquida, tá? na base líquida, que eu também tenho aqui uma que a gente pode também usar igual. Tá. A base, Anderson, acho que é uma coisa que as meninas sempre têm dúvida e eu mesma tenho. Por exemplo, quando eu vou me maquiar para um trabalho, para uma foto, para TV, eu vejo que a quantidade de base é bem grande. É meio que praticamente pinta o rosto, sabe? Assim, depois que esfuma e tal, e aí ela vai ficando mais suave. Para a base do dia a dia, para eu sair, para eu ir almoçar, jantar, é a mesma quantidade? Não. Que na verdade, quando a gente faz uma maquiagem profissional, pensando na televisão, numa foto, você quer refazer uma pele para ter uma maior cobertura. Se a gente está falando para o dia a dia, não precisa. Você pode fazer 5 pontinhos no rosto. Eu não vou aplicar direto o pincel, porque esse aqui é o que eu uso nas pessoas. Então, eu uso uma plaquinha para colocar o produto. Então, eu pego essa base e faço 5 pontos no rosto. Ó, testa, nariz, maçãs e queixo. Daqui, você esfuma esse produto, você não precisa de mais. Mas eu não achei que a cobertura ficou tão perfeita. Aí você coloca mais produto, né? Tá. Aí eu vou usar o pincel, eu já estou com o meu kit aqui também. Tá, o meu tá aqui. Aí, para espalhar o pincel, para espalhar a base, qual pincel que você usa? Você usa esse que é um língua de gato. Ele é ótimo também. Eu gosto do Duo Fiber, que são esses que tem fibra dupla, tá vendo? Então. Ele espalha melhor e faz uma cobertura menos densa. Então, fica mais suave, sabe? Posso ir direto com ele, ó. Vou botar um espelhinho aqui, porque a coisa fica longe, aí eu não... Essa quantidade é mais que suficiente. Claro que se a base é muito fluida, ela não vai cobrir tanto. Mas tem bases que são mais densas, que têm uma cobertura ótima. Então, um pouquinho só e sai esfumando. Uma coisa importante, quando a gente vai adquirir uma base, vai comprar, como é que eu sei a cor certa do produto? Por isso que é bom testar a base na loja. Você vai fazer um traço da base no seu rosto e vai ver se ela fica dentro da tonalidade da sua pele. Tá vendo que na minha não dá tanta diferença? Porque é um tom bem próximo da minha. Exatamente. Por que nessa região? Porque a gente tem um degradê de cor na pele. Então, é sempre legal estar mais próximo a essa tonalidade aqui. Outro ponto, estou esfumando no rosto. Vou esfumar para a orelha, pescoço e colo se eu estiver com uma roupa mais aberta. Porque a gente faz esse degradê
da base, né? Uhum. Esfuma bem próximo ao cabelo. Muito bom. Essa base que você usa, qual que é? Você pode falar qual é o nome? Posso? Eu acho que é Nars. Não, é Anastasia. A Anastasia deu uma bela evoluída nos produtos. Está muito bom. Eu gosto dessa base aqui. É. Ó, eu falei do corretivo. Eu não gosto muito de corretivo, porque realmente marca, para mim, marca muito. Então, o que que eu fiz? Eu caprichei um pouco mais de base na olheira. Tá. Eu tô usando um Tá? corretivo agora. Eu tenho um monte de corretivo lá. Mas eu tô gostando, até peguei para mostrar e perguntar o que você acha. Esse corretivinho aqui, baratinho, é um corretivo da Maybelline. E ele é muito legal para o Aham. dia a dia, porque eu não preciso nem de pincel, porque às vezes eu tô no carro, aí eu tenho a base dele, que é de bastão também, esponjinha, e ele. Que aí eu não preciso de nada, eu só venho aqui, faço e ele fica mais sutil. Dá um toquezinho, espalha e acabou. É. É muito prático. Tem algum lugar específico, assim, nessa coisa do corretivo? Porque eu vejo na internet gente que fala, tem que fazer um triângulo, tem que puxar para cá, para lá. Tem regra isso? Tudo é feito. Tudo é feito. Na verdade, a gente vai cobrir as áreas que você tem maior imperfeição. Então, eu tenho olheira, eu vou cobrir olheira. Eu tenho Uhum. uma mancha, eu vou cobrir a mancha. E o importante, que nem esse já vem num bastão. Então, depois que você aplica com ele no bastão, você dá uns tapinhas, porque eu quero depositar o produto e quero que ele penetre, principalmente em linhas de expressão, né? Uhum. Porque se eu flexiono muito, ó, eu puxo minha pele, eu marco as linhas, né? Aí eu Uhum. solto, ela vai ficar mais marcada. Então é legal sempre dar uma pancadinha assim de leve com o dedo para dar um acabamento melhor. Tá. Esse corretivo, ele é da mesma cor que a tua base ou ele é levemente mais claro? Ele é mais Para mim claro. aqui pareceu mais claro. Mais Ó, claro, ele é né? mais Tá claro, ok. tá vendo? Tá. Isso é muito bom para a gente ajudar a iluminar. Então, por exemplo, você pega o corretivo mais claro, esse mesmo bastão, você pode aplicar aqui, ó, no centro da testa, Eu vou usar um outro, nariz, eu vou usar um outro que fica mais fácil para eu aplicar dessa forma. Pode ser, vou e aplicar o fumar. líquido Tá agora. bom. Então, como é que é na testa? Um pouquinho aqui na testa, centro do nariz. Você pode aplicar um pouquinho aqui na lateral do nariz, que é onde a gente tem esse vinco, né? Que vai dar uma iluminada. Isso a gente cria os pontos de luz. Pode aplicar um pouquinho aqui sobre o lábio, que vai ajudar a dar volume. E no queixo. Deixa eu pegar uma coisa que caiu aqui no chão. Peraí. Esse corretivo que eu apliquei, o meu, ele é um pouco mais denso. Tá. Então, ele não esfuma tão fácil, porque ele é um corretivo. Então, você tem que ir com o dedo ou com uma esponja. Nesse caso aqui, eu vou usar o pincel do Fábio que eu apliquei a base e vou jogar um pouquinho de um prime, uma bruma, que hoje está muito na moda usar a Vou bruma. pegar a minha. Peraí. Já volto. Vamos lá, Silvana. Oi, Ana! Para eu me preparar para a quarta em nossa live. Nossa live, quarta-feira? Voltei, gente. Silvana Salles. Gente, Pronto. vai mandando perguntinhas aí, quem quiser. Compartilha essa live com os amigos, com as amigas. Rosto vermelho na pele clara. Ó, isso é legal. Cadê? Rosto vermelho na pele clara. O que usar? Ui, peraí, perdi. Márcia, existe no mercado, putz, eu não vou tê-lo aqui, ainda pensei nele, porque eu tenho muitas maletas, mas tem um corretivo verde. Posso falar a marca aqui, Cláudia? Claro, à vontade. A Vult tem ele é um tubinho assim, ó, só que ele é verde. E ele é uma base, é um produto exatamente para tirar essa vermelhidão da pele. Então você aplica ele um pouquinho com a própria bruma que eu acabei de usar, e você espalha ele no rosto e aí joga a base por cima, porque senão fica um tom esverdeado. Ele é que quebra o vermelho da pele. Tá. Ele é bem legal. Bom, apliquei a bruma aqui, aí eu vou espalhar. Ah, Porque eu como já o pincel apliquei a ficou minha e já úmido, espalhei. eu vi, é que eu estava falando com a Márcia. Eu tô bem com uma espinhazinha aqui que eu tô vendo, tá me incomodando. Essa A bandinha. puberdade é um problema. Pois é, acabei de fazer 17.
Você Poxa sabe vida, que esse todo ano. mundo adorou quando eu falei que a gente ia se automaquiar numa É live? legal As pessoas isso, não não é? acreditaram. E aí é legal porque as pessoas ficam assim querendo ver também como é que a gente é sem maquiagem nenhuma, né? Então é assim. Vou clicar um pouquinho aqui ainda. Deixa eu ver se tá bom isso aqui. Você estava falando, né, onde fica vermelhinho aí, a gente pode passar até um pouquinho de corretivo, né? É, o importante é sempre você cobrir, por exemplo, é uma mancha. Tem gente que vai lá e esfrega o produto. Não, vai depositando ele, vai esfumando em volta, sabe? Para Uhum, ele cobrir mesmo. uhum. Olha como a gente já cria um efeito de luminosidade, tá vendo? Na área que a gente aplicou Sim. mais claro. Isso é muito legal, por exemplo, pessoas que têm o rosto redondo, Cláudia, quando a gente ilumina mais o centro do rosto, você cria um efeito de afilar esse rosto. O Uhum. meu rosto, por exemplo, ele é levemente retangular, é que eu tenho aqui um pouco mais afilado, mas você percebe que a proporção dele é quase igual, né? Um pouco mais longo, mas reto nas extremidades. Então eu gosto de criar esse efeito mais alongado. Uma pessoa que tem ele redondo, aplica no centro e vai escurecer têmporas e maxilar. A pessoa que tem o rosto quadrado, a mesma coisa. Você cria esses efeitos com essa maneira de aplicar para iluminar, sabe? Ele é Uhum. bem legal. Bom, aí uma coisa que eu, Anderson, faço, porque estou falando de maquiagem masculina. Eu não uso blush, né? Porque o blush acaba ficando um pouco marcado, que para mulher a gente está tão acostumado que não é um problema. Uhum. Mas para o homem, às vezes fica. Poderia ser um pó bronzeador, criar um efeito, dar um ar saudável. Mas a gente tem no mercado uns Uhum. lip tint, que é um líquidozinho Isso é muito legal. A que minha ele é filha muito usa legal. isso. Eu amo isso. Sou viciado em lip tint. Porque você aplica e ele vai dar um aspecto saudável. E por que eu aplico depois da base? Porque fica mais fácil, ó, de esfumar. Bom, eu não Então tenho não ele aqui fica agora, né? manchado. Porque eu não separei. Não Eu não tem vou lá de problema. novo. A gente vai Porque... usar o blush com você. Tá. Aí agora você acha, já passa o blush ou passa um Não, 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 não. protetando? Eu estou falando só da maquiagem masculina. Tá. Porque o que acontece? Se eu aplico depois que eu passei um pó na pele, ele pode manchar, pode craquelar. Então eu gosto sempre de aplicar tudo que é cremoso, oleoso, antes de Uhum. aplicar o pó. Tá. Entendeu? Aí a gente vai para o pó. Você pode usar um pó na mesma cor que a sua pele ou um pó translúcido. Peguei Eu esse. gosto. É um translúcido, né? É. Eu também vou usar um translúcido. Pode ser com pincel, pode ser com a esponja, o que você achar conveniente. Do centro para as laterais. Por que do centro para as laterais? Essa é a área mais oleosa, que é onde a gente quer que tenha melhor fixação, né? E aí vou espalhando para o resto, sem E essa precisar ter coisa de excesso pele de. mais madura, não passar pó, que eu já ouvi algumas vezes, isso é papo furado? Depende muito, Cláudia, porque assim, se é uma pele madura, mas que é muito oleosa, é importante ter o pó para dar durabilidade da maquiagem, né? E até um aspecto mais acetinado. Hoje a gente tem no mercado uns pós que são fluidos, que são muito fininhos, muito. Você quase não sente ele na pele, sabe? Então Esse ele é pó muito que eu bom para uso pele aqui, madura. ele é bem fininho. Laura Mercier, sabe qual é? Sei qual é, sei Ele qual é, é. ele Ele é é bem bem fininho fininho. mesmo. É. Você quase não sente, né, ele na superfície da Não, pele. não, fica bem fininho, bem leve. Né? E o legal dele, que você vê, a tua pele ficou mate, mas ela não ficou aquela empoada, né? Ela não Uhum. fica aquela coisa pesada. Tá natural, tá Tá. bonito, tá luminoso, é bem legal. Bom, aí no caso, vocês vão para sombra. Tá. Se a gente está falando de uma maquiagem para o dia, o ideal é uma sombra clara, né? Ó, Preferencialmente mate. eu separei essa paletinha aqui. Perfeito, perfeito. Por que, que essa palheta ela é muito prática? Porque você tem tons mates que você pode usar durante o dia,
que é tanto os tons bege claro como os escuros, e as que estão no meio são as cintilantes, que você pode usar para uma maquiagem à noite. Então, você carregou isso na bolsa. Putz, saí do trabalho, tem um evento, quero fazer um olho mais interessante. Mais cintilante, você tem essa gradezinha aí no meio. Tá? Tá. Vamos usar essa cor média, que é a segunda cor bege que tem aí. Tem uma bem clara e tem uma não tão clara. Eu não vou aplicar sombra, mas eu vou mostrar onde a gente... Isso. Tá. Onde a gente vai aplicar. Então, com um pincel, pode ser um pincel desses mais arredondados, ou pode ser um como esse da Cláudia, que também a gente chama de língua de gato. Tá? Tanto faz. Tá. Perfeito. Você vai sujar ele na sombra e vai aplicar na pálpebra móvel, que é a pálpebra móvel é essa parte abaixo do côncavo. O côncavo, para quem não sabe, é essa curvatura do osso aqui no alto do globo ocular. A minha consultora está dizendo que está adorando a nossa live. Como ela chama? Ali, consultora. Ali, beijo para você. Depois eu vou deixar essa live salva, meninas, porque aí vocês podem assistir de novo, compartilhar com as amigas. Olha, assim, bem leve. É? É, exatamente. Porque o que ela faz? Ela cria um fundo. Se é para maquiagem, estou indo ali num café com as amigas. Isso daí, às vezes, é mais que suficiente. Se você quer, eu quero criar um esfumadozinho aqui, criar um côncavo. Por exemplo, você tem um côncavo bem marcado, mas tem pessoas que não têm um côncavo tão marcado. Então, com outro pincel, você vai pegar a sombra mais escura e vai fazer um Vzinho. O que você tiver mais segurança para aplicar. Esse? Perfeito. Tá. Eu gosto muito de usar esse, que ele é chanfrado, ó. Quando eu falo que eu gosto é porque eu tenho, tá, gente? Não é porque... Então, o que você vai fazer? Sujou ele na sombra mais marrom, né? Mais escura. Qual? Esse escurão? Escolhe aqui. Vamos para menos... Isso, para menos escurona. E faz um Vzinho aqui, ó. Final dos cílios. E aí você vem acompanhando o côncavo. Isso. Para quem tem côncavo marcado, o limite do côncavo, ok. Para quem não tem esse côncavo marcado, o legal é sempre subir um pouquinho mais do côncavo, sabe? Para criar uma profundidade. No teu caso, você tem um côncavo bem marcado, então esse limite está ótimo. Isso vai até a metade? Aqui? Levemente passando da metade. Isso. Bem devagar. E o grande truque para você ter um olho bonito esfumado é você ter leveza na hora de aplicar. Porque tem gente que pega aqui, puxa aqui e faz assim, né? Vai puro o olho. Fala, não, vai com calma. Bota pouco produto e vai entrando aos pouquinhos, sabe? Se você quiser, com pincel sujinho, sem colocar mais produto, você aplica um pouco aqui abaixo dos cílios inferior. Posso pegar um durinho, fininho, para passar embaixo? Porque esse... Pode. Senão eu não vou conseguir. Vocês preferem? Prefiro esse aqui, sabe? Retinho. Sim. Eles são mais chatinhos, assim, que te dá mais precisão, né? Aí eu vou com a mesma cor, né? Isso. Por que eu gosto de fazer isso? Você dá contorno para o olhar. Olha como você já molda o olhar, tá vendo? Ele fica mais amendoado, acho que é super bonito. A Priscila está me perguntando, no rosto oriental, como afinar o rosto? Priscila, o formato de rosto, claro que cada estrutura é uma estrutura. Mesmo sendo oriental, a tendência dos orientais é ter um rosto mais ovalado ou arredondado. Mas não é uma regra. Então, assim, varia de pessoa para pessoa. O importante é você se olhar de frente e perceber, tipo, parece um retângulo o meu rosto. Não, o meu rosto parece ovalado. Então, isso é muito importante. Por isso que as oficinas de automaquiagem são importantes para a nossa vida. Para você conhecer a tua estrutura física e saber o que a maquiagem pode fazer por você. Porque uma coisa... A Cláudia sabe que eu sempre falo isso no programa, né, Cláudia? A maquiagem, a função dela é valorizar o que você tem de melhor. E não te transformar. Ela transforma no cinema, no teatro, na televisão. Na nossa vida,
a função dela é valorizar o que você tem, que a natureza levou 9 meses criando só para você. Verdade. Falei muito, né, Cláudia? Desculpa. Não, você é maravilhoso, você pode falar à vontade. Eu te chamei aqui para você falar sem parar, entendeu? A gente é que está se maquiando, mas a ideia é que você fale bastante. Inclusive, essa coisa dos formatos, eu já separei aquelas fotos que você me mandou, dos formatos. Depois a gente passa para você falar um pouco, explicar um pouquinho sobre onde é que escurece, para dar aquela disfarçada. Você que tem o formato do rosto redondo, não curte tanto, quer deixar ele mais afinado, ou é muito quadrado, né? Para ver onde é que você vai fazer suas marcações. Eu aprendi com essa maravilha aí com o Anderson Bueno. Aí, hoje eu vou reforçar a aula. Vamos lá. Continuando, eu passei embaixo. Fizemos o esfumado no olho. Eu acho que está perfeito. Eu tenho a impressão, Cláudia, que o seu direito ficou um pouco mais baixo que o esquerdo. Direito é esse. Esse é o seu direito? É. Então é o esquerdo. É porque a câmera inverte para a gente, né? Então nunca sei de que lado que eu tô. Isso. Você pode, depois do esfumar o olho, você pode fazer uso de um lápis preto ou um marrom mais escuro, aí vai do gosto de cada uma. Eu não gosto muito de olho preto para o dia, mas se você gosta, eu quero dar uma sensação de olho mais volumoso, você pode pegar um lápis preto. Cadê meu lápis preto? Eu gosto muito desses que a gente chama de cajal, que são lápis mais molinhos, né? O que você pode fazer? Fazer como se fosse um delineado fininho bem sobre os cílios, sujando os cílios, mas não alongando muito para fora, em cima dos cílios mesmo, tá? E aí, com aquele pincel de precisão, você vai esfumar esse traçado. Só embaixo ou em cima também? Em cima também. Poderia ser um delineador líquido? Poderia. O delineador líquido ele é um pouco pesado, porque ele dá uma forma muito definida para esse efeito, né? Agora, se você faz muita questão, você usa o delineador líquido. Se não, usa o lápis, que para o dia é bacana. Deixa o delineador líquido... Olha que lindo que fica. É um olho, né, Cláudia Tenório? É um olho. Eu adoro. Eu tenho amigos maravilhosos, né? Eles enchem a bola. Do outro também, olha eu, já ia com o olho só. Do outro lado. Então você faz outro, eu vou olhar aqui as perguntinhas. Como usar base que dure em pele oleosa? Bianca Marim. Bianca, que nem eu falei lá no início, limpa a pele, higieniza bem ela, água, sabão, um tônico ou adstringente, e aí um hidratante que não seja oleoso, tá? Isso é o mais importante. E hoje a gente tem as brumas no mercado, que ajudam a fixar mais a maquiagem. Agora, mais importante ainda, na minha opinião, é maquiagem à prova d'água. Quem transpira muito, quem tem pele muito oleosa, usar produtos à prova d'água. Márcia Marceline está curtindo muito, amei a dica. Eu gostando muito, a Lili Fusilis. Ami, Clau, esse corretivo você compra onde? Esse de bastãozinho? Olha, acabei de perguntar e você usou. Olha, onde você compra? Esse corretivo eu comprei na farmácia, na Drogazil, se eu não me engano. É Maybelline, né? Você falou? É. A base dele é que eu não consigo achar aqui no Brasil, que eu já comprei eu já comprei 2 vezes, porque já usei uma, já acabou, já comprei outras 2. Entrou um cílio no meu olho. Mas eu comprei também numa farmácia, mas lá nos Estados Unidos. Mas o corretivo vende aqui fácil, em qualquer farmácia. É fácil de encontrar. Olha, eu posso estar enganado, mas eu acho que a L'Oréal também tem parecido. Agora, eu nunca vi aqui, é verdade. Pode ser que não tenha aqui, tenha lá fora e não tenha aqui. Porque isso acontece, né? Mas esse... eu tirei um pouquinho porque entrou um cílio, eu fui tirar ele. O corretivo tem aqui. Daqui a pouco eu vou pegar a base enquanto você responde uma pergunta para elas verem, que é mais gordinho. Aí esse só lá fora, aqui não tem. Essa é a parte chata, porque algumas marcas, elas fazem coisas lá para fora e não lançam aqui, mas tem a ver com o mercado, liberação com a Anvisa, é meio chato esse processo.
A Ana, cidadania italiana, está dizendo assim: Anderson, farei uma live com a Cláudia, quarta-feira. Estou aprendendo para fazer a live com você. Ela está aprendendo E ela vai automaquiagem. falar como é que a gente faz para tirar a cidadania italiana, porque tem muita gente querendo ir morar na Itália, querendo sair do Brasil, ou mesmo querendo morar em outro país da Europa, né? Se você tem a cidadania italiana, já facilita tudo, até para quem quer morar nos Estados Unidos, por exemplo, que agora o Trump não está deixando ninguém morar lá, mas sei lá. Não tem ninguém. Com a cidadania italiana vai ficando mais fácil. E você tem uns depois. Não entendi. Esther, não entendi o que você escreveu, Esther. 17 não tem mais. Parece que você tem uns depois de 30. Não entendi, desculpa. Ah, eu acho que você falou que eu brinquei que tinha 17 anos, que estava na adolescência. Ela deve estar falando que não parece, no 17 não dá mais. Não, eu não tenho nenhum problema de falar minha idade, gente. Eu tenho maior orgulho. Eu fiz 50 anos em abril e eu tô super contente. 50, tá feliz muito da bem. Vida, filho casado. Você já fez alguma intervenção? Não. Não, nunca fiz nenhuma cirurgia plástica Eu já fiz uma cirurgia plástica quando eu tinha 20 anos, mas de nariz, porque meu nariz ele era mais tortinho, sabe? Mas Tinha só. aquela curvatura. Eu fiz pálpebra agora, porque a minha pálpebra estava bem pesada e eu estava me incomodando, assim, sabe? Em cima do olho. Nossa, Eu ficou via a ótimo. pele. Ela é bem natural. Ficou. Eu sofri um pouco, né? Porque o processo depois é meio chatinho. Mas o cara foi incrível. Em uma semana eu já estava sem os curativos. Depois me passa o telefone, nome, tudo isso. Eu faço, doutor Jair Orice, maravilhoso. Olha, o De Bertuccelli está perguntando dicas para homem. Qual base é boa para pele clara? Bertuccelli, o mais legal é você usar uma base não oleosa. Preferencialmente, filtro solar tonalizante é perfeito para homem. Porque ele já dá uma tonificada, esconde algumas imperfeições, e aí você só usa um pó para tirar o excesso de oleosidade. É uma excelente dica para maquiagem Olha, masculina. você falou de filtro solar para os homens, tem um que eu amo, que para os homens é bem legal também, porque ele é bem seco, que é um da Rock, sabe? Da Rock. ROC. E ele ele é seco, ele tem um toque seco e ele fica lindo. E a La Roche também tem um que não é tão seco, eu ia falar já é um agora. pouco mais... Esse da Rock e da La Roche são os melhores. Filtro tonalizante. São os melhores. Fica ótimo, a pele fica linda. Estou só subindo aqui, porque, aproveitando, muito boa essa dica do pó para a pele de aqui, tenho 57 anos, para o dia a dia, é errado usar batom? Claro que não, imagina, tudo pode na maquiagem. A gente tem que tomar alguns cuidados, né? Tipo, não vai usar um vermelhão, sabe? Muito cheguei. Eu usaria uma coisa mais discreta. Agora, se a tua personalidade permite isso, né, Cláudia? Sim. A maquiagem ela só é um reflexo da sua personalidade, então. Sabe que eu gosto de batom clarinho, né? Tava até pensando outro dia por que eu me acho tão estranha de batom escuro. E aí eu me lembrei que eu ia para a escola com a minha mãe se maquiando no carro. E a minha mãe, ela fazia o olho, fazia a pele, fazia blush, mas ela não passava batom. E eu aprendi aquilo, né? Aquele conceito, acho que ficou no meu sistema de crença. Referência é essa. Então, quando eu passo batom, eu me acho muito esquisita. E aí eu gosto de batom assim, ó. Esse batom, posso passar um pouquinho? Pode. Clarinho. O que eu uso? Eu normalmente pego aquele lip tint que eu usei lá no início, dou uma sujadinha no lábio. Estou aplicando o pincel no meu lábio porque esse é meu, eu não levo na maleta, tá? Importante dizer. Aliás, isso é uma coisa importante, Cláudia. Maquiagem não se divide. O que é seu, é seu. Principalmente batom, máscara, lápis, coisas que estão mais em contato com com a portinha do nosso organismo. E isso é muito antes de pandemia, tá? Não tem nada a ver com pandemia. Nada a ver com pandemia. Não pode dividir mesmo. Tem que ter suas coisinhas. E aí eu uso um hidratante labial só para dar não ficar seco, sabe? Pode ser uma manteiga de cacau? Pode, é que a manteiga de cacau ela é muito mais gordurosa. Esse aqui é um que já tem para vender no Brasil, que é aquele Carmex, que é um hidratante labial. Isso aqui para mim é um santo remédio. Ele é bom mesmo. Pode ser só um hidratante, pode ser um brilho labial, aí vai do gosto. Uma dica importante. Se você fez um olho muito escuro, o batom tem que ser claro. Se o teu olho está claro, você pode uma boca escura.
Ah, isso é uma regra, não pode nunca? Não, pode. Se a pessoa tem um jeito super sensual, sabe brincar com a maquiagem, um jeito bacana e elegante de se vestir, eu posso fazer um olho preto esfumado com batom escuro. Mas eu tenho que segurar essa maquiagem, né? Isso é muito importante. A Carolina perguntou assim: minha mãe não usa maquiagem, eu gosto muito de batom nude. Se uso vermelho, a maquiagem é bem clean. Perfeito. Você Uhum, pode só fazer um delineado também bem marcado com batom vermelho, daquela leitura nos 50, fica lindo. uhum, é verdade. É, eu gosto muito de rímel e sombras neutras. O uso obrigatório do blush? Bom, então vamos por partes, Carolina. Rímel, não é rímel, porque rímel é uma marca. É máscara para cílios. A máscara para cílios, a gente tem uma para cada efeito que a gente quer, para dar volume, alongamento, curvatura, prova d'água, efeito 3D. Vai da que você gosta. O bacana é, se eu tenho cílios curto, eu vou usar uma máscara alongadora. Se meus cílios é fino, eu vou utilizar uma de volume. Ah, meus cílios é muito reto. Ah, eu uso uma curvadora, né? Transpiro muito, minha pele é oleosa. Use uma prova d'água ou resistente à água. E uma dica, quando eu vou usar, nunca faça aquele choque, 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 choque. Por quê? Eu jogo ar para dentro do frasco e resseco o produto antes do tempo. E é verdade que Então, isso sempre que aqui que eu você tô for... fazendo também estraga o rímel? É porque ele já teve contato com o ar, né? Então ele dá uma ressecada. Eu não vou dizer que é errado, porque eu também faço isso. Não, eu, na verdade, não gosto de quando fica na escovinha muito rímel, porque muita máscara, porque eu gosto pouquinho, até É. porque meu cílio é alongado, sabe? Eu uso ele bem discreto, mas ele já tem um alongamento. Na verdade, assim, tem algumas marcas que fabricam, não é o caso desse, eu não tenho nenhum aqui para mostrar, mas tem umas marcas que ele tem duas tampas na mesma tampa. Então você consegue tirar ele com mais ou menos produto. Isso é bem legal. Ah, sei lá, agora não vou me lembrar o nome. A MAC tem, várias marcas devem ter esse tipo de embalagem, que são duas tampas numa só. Então você consegue tirar mais ou menos produto. No meu caso, por exemplo, quando eu vou fazer televisão, eu não passo ele direto. Se eu vou fazer televisão, eu pego. Cadê meu negocinho de tirar? Ah, tá aqui. Eu pego um pedacinho de papel e tiro um pouco do excesso dele. E aí eu só dou uma penteadinha aqui para mostrar que eles existem, né? E como eu Aham. preparei a pele, os cílios sempre dão uma apagadinha. Só para mostrar realmente que tem cílios ali. O Anderson, alguém perguntou aqui, deixa eu ver se eu acho o nome, se eu não ia fazer o contorno. Eu, eu normalmente faço, né, o contorno, assim, quando eu vou fazer, passar batom, vou pro ar e tal. Mas no dia a dia, nem sempre eu faço, depende muito da pressa. Qual é a história do contorno? É, o contorno, ele dá um efeito bonito, aquilo que a gente estava falando, né, de afilar, de deixar mais quadrado, arredondado. Ah, não, contorno do lábio, Pode-se do fazer. batom. Ah, do batom? É. O contorno do batom, o delineador de lábios, ele é legal. Principalmente se você tem um lábio muito fino, é bacana você utilizar para dar uma amplitude para ele. Uma outra vantagem do delineador de lábios, ele evita que o batom migre, sabe? Que ele escorra, ele fica uma barreirazinha ali. É legal. Tem gente que não gosta. Eu gosto de usar um que seja mais nude, porque ele fica mais no tom da boca, seja um tom alaranjado, avermelhado, rosado, aí cada boca tem uma tonalidade. Mas ele é interessante por isso. E o que você pode fazer também é dar uma esfumada para dentro do lábio para ele não ficar tão marcado. Aí é Tá, uma questão pessoal. passei. Tá lindo. Agora, interessante, você passou depois do brilho labial, né? Normalmente eu passo antes, né? É porque hoje eu já tinha passado pelo labial. Mas não é ruim, não é ruim. Por quê? Você, na verdade, você ajuda a esfumar melhor. Ele vai ter menos atrito na pele. Então, ele não vai impedir tanto essa migração do batom. Então, é legal passar antes. Mas isso de passar ele depois, ele ajuda a ficar mais esfumado, ficar mais leve. Não é errado. Uma Só não vai coisa ter tanta... a gente fez até, a gente fez a pele, a gente não passou. Eu não passei blush, você passou um pouquinho de lip tint, mas eu não passei blush, não passei nem o bronzer, não passei nada disso, né? Só passei o pó translúcido e a base. Não sei se a gente vai continuar. Mas quando eu me olho Vamos assim, passar.
eu sinto uma falta muito grande porque eu não fiz, não dei uma arrumadinha na sobrancelha. E Porque a gente ia aí, chegar agora. então A tá, ordem dos tratores não altera o viaduto. tá bom. Então, na verdade, você quer falar do blush ou você quer falar da sobrancelha? Eu queria que você falasse com as meninas sobre essa história da sobrancelha, que às vezes eu vejo umas meninas que eu amo de paixão e que eu queria poder falar para elas assim: não faz isso com a sua sobrancelha, tá muito preto, não é o símbolo da Nike. Tenta procurar um procedimento para tirar essa tatuagem forte que você fez e eu não consigo falar, agora eu falei. Ai, E essa meninas, coisa até da com amor. micropigmentação, tá todo mundo com cara de fusca, né? Fica tudo igual. Teve a mesma expressão de sobrancelha. E a sobrancelha é a moldura do nosso rosto, né? Então é importante você ter um formato. Quer fazer? Ela é muito clara, está imperfeita, tem uma falha? Ok. Procure uma pessoa que vá realmente fazer uma sobrancelha de acordo com a tua estrutura física, com o teu formato de rosto, com a tua expressão de olhar. Porque senão fica uma coisa muito, realmente, marca de lanchonete, coisas assim. Então, assim, sobrancelha no mínimo limpa. No caso, no geral, independente se eu tenho micropigmentação ou não, é você pentear a sobrancelha. Isso aqui é uma escovinha própria de maquiagem que a gente usa para pentear pelo, né? Então, eu sempre venho de trás para frente, né, do lado contrário, para levantar todas elas, e aí eu penteio para cima e vou ajustando conforme o meu desenho. Olha como ela já ganhou uma outra expressão, né? Então, é legal sempre você pentear a sobrancelha. Eu, no caso, eu nunca passo nada na sobrancelha, masculina falando, né? Tem gente que usa máscara em gel, né? Aquela incolor. A mim me incomoda. Então eu prefiro não usar, mas poderia. Quero fazer uma correção na minha sobrancelha. Então uma dica é você ter um pincel chanfrado, que é esses pincéis com corte inclinado, tá vendo? Assim, né? E aí você exato. E aí você pega o lápis, pode ser um lápis preto ou um marrom bem escuro, e ao invés de você passar o lápis direto na tua sobrancelha, qual é a minha dica? Você sujar o pincel no lápis. E aí você vai fazer a correção que você precisa. Então, no caso, por exemplo, essa minha sobrancelha ela é mais fina naturalmente que a minha da direita. Então eu vou dar uma leve engrossada. Então eu sujo um pouquinho ela aqui no início, né, que é onde ela normalmente é mais grossa, e vou contornando. As meninas que querem ter maior curvatura da sobrancelha, a dica é: comece contornando a sobrancelha aqui por baixo dela, ó. Suja e vem até a metade. Da metade para o final, eu venho por cima da sobrancelha. Aí eu venho aqui e sujo por cima. Isso vai dar uma ilusão da sobrancelha mais arqueada, mais curvada. E aí vai sujando o centro dela para... Uhum. Você vê só um pouquinho, mas acho que já dá um up na maquiagem, né? Levanta o olhar, né? Eu Levanta não o tinha, olhar. Anderson, aqui, porque, como eu falei, né? Eu trouxe as coisas para uma sala e deixei as outras coisas lá no quarto. Então, eu acabei usando essa paletinha aqui que eu tenho, que tem essas duas cores. E eu uso De sempre esse mais clarinho sobrancelha. aqui. Esse negocinho aqui é próprio Aham. para pelo, da John Frieda. É, Eu gosto, e aí eu uso para minha sobrancelha esse claro, apesar de eu ser morena. Porque quando eu uso escuro, fica assim, blá, entendeu? fica pesado. Na verdade, por que que vem com duas cores? Primeiro, porque a gente tem uma diferença de tonalidade. Então, esse tom de marrom mais claro, você vai fazer o fundo. Então, você desenha ela toda. A mais escura vai ser para acabamento. Ah, eu quero alongar. O claro não vai alongar. Então, você tem que vir com a escura fazendo esse alongamento. Olha, nunca Entendeu? soube disso. Peraí, agora eu vou fazer com a escura. Então, aqui, por exemplo, e vem com a Porque aí escura. você vai com menos produto. Ai, que legal, porque toda vez que eu viajo. Bom, agora eu não estou viajando mais, né, gente? Pandemia, mas eu faço um Nem programa eu, que eu não sei se nem todo eu, mundo nem sabe. você. Eu faço o Rede Vida Visita, né? E o Rede Vida Visita eu viajo vários lugares do mundo e tal. E normalmente eu não vou com a maquiadora ou com o maquiador. Então eu mesma que faço a minha maquiagem. E eu sinto, toda vez que eu vejo no vídeo, que tá faltando nos cantos. Eu faço sobrancelha, passo em toda, É e por quando eu olho no exatamente isso aí, vídeo, para você fazer
esses acabamentos, sabe? Ah, quero criar um pelinho, e você usa mais escura. É Show. para isso que ela serve. O marrom claro vai fazer esse fundo, e aí mais escura você vai criando as correções que você precisa. Adorei aprender Olha isso. como ficou bonito. Aí uma sombrinha clara para iluminar, que pode ser uma sombra a mais clara daqueles conjunto de sombra que você mostrou no início. Tá, eu tenho esse também aqui, ó, que também dá pra usar. Que é Também dá para usar essa do meio. essa daqui é mais clara, não é Também dá melhor? para usar. Pode ser, pode ser. Eu, quando vou fazer, por exemplo, um comercial, que é uma coisa bem dia a dia, às vezes eu uso o próprio pó claro de pele, eu aplico ele, para ficar bem natural. Se eu quero mais efeito, aí você usa uma mais clara, um pouquinho Caramba, eu cintilante. passei O muito. importante é que não seja branco. Passei demais. E Olha como agora? já levou. Pega aquele pincel que você usou para aplicar a sombra bege e vai espumando para remover. Isso. E aí você já tira um pouco do excesso. Nossa, mas dá uma levantada, né, em relação ao outro. Nossa, gente, passei em Dá um cima da efeito, né? sobrancelha. Peraí. É, já dá E aí vocês uma vão dar levantada, né? uma levantada. Aí o blush. A gente falou de um blush bronze ou um pó mais escuro, que você pode fazer aqueles efeitos de marcação de rosto, né? Tá. Que eu posso fazer com a base também ou com um corretivo. No caso, eu gosto de fazer com o pó, porque é mais fácil de esfumar e fica mais leve. Então, eu tenho essa palheta, que é uma palheta para marcação de rosto. Ah, mas eu não tenho essa palheta. Um pó bronzeador. As meninas quase todas devem ter um pó Eu uso essa bronzeador, aqui. que é parecida com a minha, É. tá tudo bem. Então eu vou pegar um tom mais bege. Bege escuro, você diz, né? Bege escuro, desculpa, bege escuro. Eu tiro o excesso das cerdas para não marcar muito o que eu quero fazer, né? Então, por exemplo, eu quero alongar o meu rosto. Eu aplico um pouco na têmpora e desse lóbulo que eu tenho na orelha em direção à boca. Tá vendo? Ó, eu fiz uma linha aqui. Mas será que eu quero alongar meu rosto? No teu caso, Cláudia, você tem essa área média e baixa menor do que a tua área alta, né? O que eu faria? Eu jogaria um pouquinho desse escuro só na área alta aqui e levemente aqui na maçã do rosto. Na minha luz aqui, eu não sei se dá para perceber, mas ficou mais escurinho aqui no meu contorno, tá vendo? Quem tem menos um maxilar não tão marcado, pode jogar um pouquinho aqui no maxilar. Ah, e o meu rosto é muito longo, eu quero diminuí-lo. Aí eu aplico na testa aqui e no queixo. Aí eu vou achatar o meu rosto. Olha como a gente já criou mais luminosidade nessa área aqui, ó, Cláudia. Uhum, E uhum. você? É. Interessante. Só com um pouquinho de colocar o escuro ali. Sabe que eu separei? Que a gente tá falando, a gente não percebe, mas o tempo voa, né? Eu separei umas coisas que você me mandou que eu acho que talvez possam ajudar. Quer ver? Coloquei aqui, olha, para ilustrar. Ah, que legal, olha. Exatamente isso que a gente está falando. A marcação. Ó, no caso, ela tem uma testa mais projetada. Então, o que, que acontece? Ele contornou aqui com o escuro, porque ele vai escurecer, vai diminuir essa área. O claro, bem no centro, que foi exatamente onde a gente aplicou o corretivo. Centro da testa, nariz, um pouquinho no queixo. Ele ainda botou um pouquinho aqui do lado, né? A gente só usou aqui no contorno do nariz. Mas é uma opção só. E o maxilar que ele marcou com escuro, porque ele vai fazer toda essa área de contorno para Ah, afilar o rosto isso dela. eu amo. Aí, me ensina aqui uma coisa, para as meninas também. Eu vou escurecer aqui. Eu passo aqui embaixo ou eu posso subir um pouquinho aqui? Então, depende muito de pessoa para pessoa. No seu caso, Cláudia, eu não subiria tanto. Eu faria ele mais. Tem o osso aqui, faria no limite dele, da curvatura dele aqui para baixo, para o pescoço.
Esfuma um pouquinho para o centro aqui do rosto, que, criando esse acabamento vai dar a impressão de um pescoço mais fino. Uhum. Isso. Porque o que acontece? Se você sobe muito com o escuro para essa área, você vai achatar muito e vai afinar muito o rosto, né? Uhum. Como eu falei, você já tem uma área média e baixa menor do que a área alta. Se você diminuir muito aqui, vai ficar muito desproporcional. Então, Perfeito. sempre abaixo do osso. Se é uma pessoa que tem o maxilar muito projetado, aí sim eu posso escurecer um pouco mais para cima. Ó, olha essa Entendeu? outra imagem que eu tô colocando aqui. Como é que você consegue fazer isso? Ah, eu tenho que fazer uma live só para ensinar isso. Não, Gente, isso é o máximo. sabe o que Olha é? só. Olha Ah, ah, não, mas é porque eu que estou chamando a live. Quando você tiver, você chamar na live, vai aparecer para você o quadradinho com a pergunta, que tem aquela interrogação, a pipa, que é de compartilhar, tem a carinha lá para quem vai usar filtro e tem o pedaço de fotos. Se você deixar as fotos por último, é só clicar nelas que você vai conseguir colocar nas lives. ah, interessante. Gostei de saber. Ó, aqui a gente tem vários formatos de como eu quero dar um efeito, né? Então, por exemplo, um rosto redondo, quando eu quero alongá-lo, é o que eu falei, escurecer têmpora e maxilar aqui. Eu aplico um pouquinho abaixo da maçã e maxilar. Você vê que ele entra um pouquinho para cá, né? Isso eu estou falando da primeira figura em cima. Uhum. A segunda figura, que é o formato coração, né? Um rosto mais ovalado com a parte de baixo mais fina, eu vou aplicar nas têmporas e levemente aqui abaixo da maçã do rosto. Eu não consigo ver a terceira Eu não vou figura, conseguir eu já sou tirar. quadrado, né? Uhum. Também para afilar. O oval, ele aplica só aqui, para quebrar esse arredondado, né? Então, quando ele aplica escuro aqui, eu crio um efeito mais retangular. O diamante ou losangular, né, são bem parecidos, ele também aplica mais aqui abaixo do maxilar. Do maxilar não, perdão, da maçã do rosto. Tá. E o triângulo, ele aplica só nessa região aqui, que é para poder afilar também a mesma coisa e dar mais proporção para o queixo, né? Onde tem as bolinhas é onde vem as cores claras, tá, gente? Uhum. Para vocês entenderem. É legal a gente se E o, observar, né? Porque eu estou aqui pensando, qual seria o meu rosto? eu tenho para mim que o teu rosto ele é um retangular ovalado. Por que isso? Ah, mas é oval ou é retangular? Porque o que acontece? Dependendo da posição que você está, mesmo de frente, ele está mais retangular ou não. Quando você está mais próxima, eu vejo que ele é um pouco mais afilado aqui embaixo. Quando eu te vejo de longe, ele está mais retangular. Isso é muito comum. Por isso que é muito difícil a gente falar, ah, para rosto quadrado é assim. Às vezes o rosto é quadrado, mas dependendo o jeito. Às vezes a pessoa tem mais maçã, a parte alta é maior do que a inferior. Então tudo isso tem que ser analisado. Volto a dizer, aí a importância da oficina de automaquiagem, para você conhecer o seu formato de rosto e o que vai ficar melhor para a sua estrutura. Né? Uhum, uhum. Perfeito. Aqui É a gente legal, tem o né, esse formato esquema de de colocar rosto. as fotos. Eu acho que ajuda bastante para as meninas que estão aí aprendendo, Muito, muito que é muito quinto legal. nível. Oh, Aqui vocês veem que ele colocou já o vermelho, né? Eu poderia usar um blush cremoso ou um corretivo avermelhado para criar esse efeito do volume da maçã. E aí esfuma e ele fica bem proporcional. Isso para fazer uma maquiagem para o dia a dia é bem legal, assim. É já bem coloca bacana. tudo de uma vez, vai com o pincel, esfuma tudo. Exatamente, exatamente. Blush, a gente falou de fazer a marcação, poderia ser o bronze, e aí o blush você vai usar um blush na tonalidade do batom que você está usando. Cor quente ou fria. Ah, optei por um batom alaranjado, um tom de pêssego, um vermelho claro, são cores quentes. Então, o teu blush vai vir nessa tonalidade. Se são cores frias, um tom de rosa, rosa queimado, vinho, vermelho intenso, bordô, o teu blush vai vir num tom rosado, vermelho, né? Malva, enfim. E aí, eu vou fazer o quê? Maçã esfumando com esse marrom que eu apliquei, para ele diluir com esse marrom. Perfeito, Cláudia. Eu, Anderson, gosto sempre de fazer o seguinte acabamento. Apliquei o blush aqui vermelhinho, rosadinho, eu esfumo ele para a têmpora. Por quê?
quando a gente corre, sob uma escada, normalmente a gente fica muito vermelho aqui e ele faz um degradê para a têmpora. Então dá um efeito jovial, bonito, saudável. Então eu gosto sempre de aplicar aqui e esfumar para a têmpora. Eu gosto muito, acho que a Cláudia está usando um parecido, né, Cláudia? Um pincel de blush chanfrado. Chanfrado também, é. Porque ele é muito legal, porque você tanto pode usar ele para marcação de rosto, como para o blush que você vai usar colorido. Uhum, perfeito. Então se torna um pincel funcional, né? Você não precisa ter um para blush, um para marcação, um para não sei o quê. Isso é importante também, porque às vezes as pessoas acham que tem que ter um monte de coisa. Olha, tem aqui uma pergunta, a Bianca Marinho. Minha pele é oleosa e transpiro com facilidade. Tenho um pouco de preconceito em usar base por isso. Acho que você já fez essa, né? Já. Já. A Miriam Cristina está falando que ela está lá em Atlanta, nos Estados Unidos, amando, aprendendo muito. Legal. Ah, adoro. Atlanta é muito legal, uma cidade muito legal, Atlanta. Uhum, eu acho. A Ana, que é da live de quarta-feira, ela está falando que ela nunca usa batom vermelho, que ela gosta de vermelho só para um casamento, uma formatura. É importante lembrar que os vermelhos eles têm uma grade enorme de cores. Então, às vezes, um vermelho que não seja tão aberto, tão vermelho tomate, às vezes você pode usar um vermelho mais vinho, né? Ele mais mate, mais seco, às vezes cai melhor do que um muito brilhante. Então é legal fazer uns testes, Ana, para descobrir qual tonalidade de vermelho cai melhor para o teu estilo, para o teu tom de pele e para o seu trabalho, né? Para as coisas que você faz. Então isso é Anderson, legal. segura aí, responde uma pergunta que eu vou pegar um batom vermelho lá, só para a gente fazer uma brincadeira. Que ela não gosta de batom vermelho, ela vai passar, adora. Vamos lá, vamos ver aqui. A Mônica, essas dicas servem para todos os tons de pele? Sim, Mônica. Mas, como eu falei lá atrás, no início, procure sempre um tom de base que seja de acordo para o teu tom de pele, tá? É claro que nenhuma marca no planeta fabrica 500 tonalidades de base para cada tom de pele. Só no Brasil a gente tem 84 tons diferentes de pele negra. Então, você imagina. Então, sempre é legal você ter um ou dois tons de base para você misturar. Até porque a nossa pele muda de cor. Então, primavera, verão, a nossa pele tem uma tonalidade. Outono e inverno, ela tem outra tonalidade. Então, é sempre legal você ter uma base levemente mais escura e uma levemente mais clara e ir trabalhando com essas duas cores. Tá. Olha, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só tirar aqui a... Pronto, para ficar na tela inteira. Eu peguei um batom vermelho, porque assim, eu me gosto com esse batom clarinho, né? Ou sem batom nenhum. Deveria ter trazido um papelzinho para tirar esse batom, mas como a gente está em casa... Tudo bem, estou em casa. Estou em casa. Vocês são todas assim, muito íntimas, vamos fazer assim mesmo. Ó, aí eu peguei um batom vermelho, que é um vermelhão que eu tenho, e eu vou passar. A cor do E teu aí eu esmalte, quero quase. que vocês falem aqui, ou falem para mim no direct, o que vocês acham. E eu quero também saber o que você acha, tá, Anderson? Tá. Tem uma pessoa aqui dizendo o que pode fazer para gostar de se maquiar. Maquiar-se. Simples assim. É um hábito, é que nem escovar os dentes. A gente não tinha o hábito de escovar os dentes lá há anos atrás. Então foi um processo, a gente foi se adaptando, foi incorporando isso à nossa vida. A maquiagem é igual, que nem tomar banho, tem que virar hábito. Eu acho essa tonalidade muito aberta para o teu tom de pele. Ah, então é isso. Talvez eu quero usar essa cor, eu faria um olho bem neutro, levemente cintilante, só um delineador bem marcado, ficaria lindo. Mas para o teu dia a dia, eu optaria por um batom vermelho um pouco mais intenso, um pouco mais escuro Tipo, do mais que pro esse vinho. tão claro. Mais para o vinho, é. Tá. Mas isso é uma opção, uma opinião minha, tá? Anderson Não, mas eu Bueno. não consigo muito usar. Você sabe que eu comprei esse batom na minha última viagem, que foi no carnaval? Até que dava, porque assim, eu botava um cachecol, tava na França, frio, uma boina, aí um batonzão vermelho combinava. Mas aqui eu não consigo usar isso de jeito nenhum. Ele é muito bonito, mas eu faria o quê? Eu não aplicaria esse delineado, esse escuro embaixo. Aplicaria só um lápis claro dentro dos olhos e manteria esses cílios, né, o contorno em cima só. Ou um delineadorzão bem marcado. Vai ficar lindo. Mas Gente, eu acho que eu ia... Anderson, faltam 40 segundos agora que eu me toquei. Importante você dar um tchau aqui, gente. Sigam o Anderson Bueno, que é maravilhoso, porque vai desligar em 30 segundos e eu quero salvar a live.
Tá. Então, ó, mandem suas perguntas, eu respondo lá no meu Instagram. E muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Obrigada, meninas. Um beijo. Obrigada, Anderson, Beijo, maravilhoso. Cláudia. Adorei. Adorei também. Beijão. Tchau, tchau.